Meus caros e principalmente minhas queridas, a vida do solteiro não tem um minuto de paz, não é mesmo? Não tem. Por quê? Ou você está cercado de pessoas felizes, ou você está cercado de pessoas que eram infelizes, encontraram amor e foram para o outro lado, viraram felizes. Ou você está tentando e encontra boas oportunidades e não dá certo mesmo com as boas oportunidades, ou você está tentando e não encontra ninguém, não é mesmo? Então, o solteiro não tem um minuto de paz, principalmente vocês, né, minha senhora, né? Você, minha senhora, que tá aí já que não aguenta mais, que quer encontrar alguém, que quer amar, que quer se relacionar, enfim, você tá aí nessa lida, como dizem, tá aí no mercado, voltou pro mercado, tá no mercado, nunca saiu do mercado, você tá aí tentando encontrar o seu lugar, né? Como eu sempre digo, você é uma faca de sushi esquecida na gaveta, entende? De faca de churrasco, você tá no lugar errado, você percebe, eu tenho potencial, mas nunca me encontraram. Tudo isso aqui, né, acontece principalmente com vocês, né, minhas queridas? E o que vocês sabem, eu gosto muito de falar sobre sistemas de relacionamento, gosto de trazer minha leveza aqui também, mas obviamente eu quero ajudar vocês, quero ajudar mais um pouco vocês solteiros. Então voltamos com mais um conteúdo de solteira. Teve uma vez que eu gravei um vídeo aqui falando sobre os 4 tipos de cafajeste. Vocês lembram desse vídeo? É um vídeo clássico, né? Tem o Psycho-Cafa, o Cafa-Lover, um cafajeste para chamar de seu e o não cafa. Depois vocês veem, o vídeo vai estar aqui no final desse vídeo aqui. E o que acontece é que o que eu vou percebendo, é uma coisa que eu faço muito, quem me acompanha está me maratonando, você sabe que eu vou lançando, eu vou deixando ponta solta. Propositadamente, porque é um tipo de lembrete para mim mesmo. Eu vou deixando ponta, eu podia falar sobre isso. Não, eu não vou gravar aqui um vídeo sobre isso, outro dia eu falo, e às vezes eu não volto. Então eu sei que tem pessoas que ficam, Jota, mas é aquele conteúdo, aquilo que você falou, tô esperando ansiosamente aquele conteúdo, faz 2 meses que você não fala, os seus vídeos são muito bons, mas aquele ficou em aberto. Principalmente vocês aí, meus queridos melancólicos, vocês ficam sofrendo com isso. E eu tava vendo esse vídeo, alguém citou, eu estava revendo esse vídeo aí do cafajeste, e no meio do caminho eu falo sobre 5 posturas do homem cafajeste. 5 posturas desse homem disponíveis. Eu fui assistir ali, porque alguém me citou, não, porque eu lembro que você falou, eu fui assistir, eu falei, cara, isso aqui é muito bom pra gente pegar isso que eu falei ali em 3, 4 minutos, esse arquivo zip, e decupar ele, abrir ele, né, e falar um pouco melhor, porque tem coisas ali que são muito importantes que eu espero que você entenda mais, por isso eu venho aqui hoje, falar as 7, não são mais 5, são 7 características do homem cafajeste, né? A psicologia do cafajeste. Eu vou continuar com esse tema. Por quê? Porque uma das coisas que eu vejo que acontece com muita frequência é vocês começarem um relacionamento, o sujeito dar indícios de que está indisponível, dar indícios de que ele não presta, mas ainda assim, como eu já falei em outro vídeo aqui, vou até deixar o link para vocês aqui, vocês acabam caindo no erro do vamos ver onde vai dar, certo? Mas vamos lá então. Hoje eu quero falar sobre isso, as 7 características do homem cafajeste, e eu quero te ajudar nesse sentido, tá bom? Pega então sua caderneta, porque eu fiz a minha lista aqui, anota essas 7 características e, infelizmente, minha querida, se der bingo tabela completa, tá? Não fica feliz pelo bingo, né? Só aceita, tá? Você está se relacionando com um cara que não presta, tá bom? Vamos lá então. Primeira característica. O sujeito cafajeste, como é que é o modus operandi, a dinâmica operandi do modo cafajeste, né? A primeira coisa é o quê? Ele é uma pessoa sem compromisso. Ele não tem compromisso. O que eu quero dizer com uma pessoa que não tem compromisso? Significa que ele é aquele cara que fica com você e some? Pode ser. Ou significa também que ele cria o compromisso mínimo para poder obter aquilo que ele deseja. Então, a gente percebe muito bem que o cafajeste, ou o cara que não presta, e muitas vezes eu vejo isso em consultório, a mulher fala assim, eu acho que o cara não presta, né? Eu também estou baseando nisso no que minhas pacientes dizem. E uma das coisas que levanta uma red flag para as mulheres é o quê? É aquele sujeito que ele é muito intencional no começo, ele vai criando toda uma relação naquele começo, né? Ele cria esse compromisso mínimo, ou seja, ele vai sair com você uma vez, vai sair com você 2 vezes, coisa e tal, mas é visível que o gráfico dele de compromisso é o quê? No começo ele está super intencional, até que ele consegue aquilo que ele quer, que talvez seja transar com você ou qualquer coisa do gênero, e então você começa a perceber que o compromisso dele, o comprometimento dele vai diminuindo. Possivelmente chegando em uma zona confortável para quem? Para ele, tá? Então é aquele sujeito que sai uma vez, certo?
e nunca mais sai com você. Então, uma vez que ele conseguiu sair com você, saiu com você em público, saudades daquilo que a gente viveu e deixou de viver, ele nunca mais sai em público com você. Então ele começa a te chamar para ir às vezes é num churrasco com só os amigos dele, ou ele começa a te chamar para ir na casa dele, ou ele começa a fazer coisas do tipo, sei lá, vamos dar um exemplo assim, eu tô querendo fazer uma trilha, ele só quer que vá você e o cara, entende? Ele começa a visivelmente a não ter mais compromisso, principalmente compromisso social. É o clássico caso do ele não te banca, tá? Ele simplesmente começa a fazer o compromisso mínimo. E com o passar do tempo, você vai vendo em que parece que a possibilidade de vocês voltarem a sair, a possibilidade de vocês irem em algum evento social, coisa e tal, essa possibilidade, ela começa a ficar cada vez mais difícil. Parece que no começo, no começo ele estava muito empolgado, no começo ele queria muito. E agora o que acontece? Agora ele parece que assim, é só se valer a pena. Já vou falar sobre essa questão de valer a pena. Mas ele começa a não ter mais um desejo de se comprometer com você. Então aqueles sonhos que ele fazia, vamos viajar, vamos fazer tal coisa, bababá, o que acontece? Ele começa a diminuir. Ele começa a não falar mais isso. E as coisas ficam tipo, se der, vamos ver, se der a gente se encontra. Como é que tá esse final de semana ainda? Não sei. Mas no outro era, eu vou fazer tal coisa, eu queria te ver, coisa e tal. Então ele perde essa intencionalidade e logo ele perde este compromisso, tá? Então essa é a primeira característica, tá? Ele não se compromete. Quem dirá então, tá? Quem dirá então te pedir namoro? Quem dirá te assumir como namorada? Esse tipo de coisa, né? O cafajeste tem aquela velha clássica, né? Do deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer, tá? Vamos indo, calma, você tá muito apressado, você tá muito ansiosa. Ele dá aquela pilha em você e depois ele fala, não, calma, que é isso? Não, acho que a gente exagerou. Ele começa a dar aquele passo para trás. Tem realmente pessoas que você se relaciona que o cara dá uma intensidade e depois realmente é melhor que os dois dêem uma segurada um pouco, daqui a pouco você tá morando com o cara na segunda semana. Mas o cafajeste é visível, assim, ele começa a, enfim, não, pera, calma, entende? Não vamos, eu acho que a gente tá indo muito rápido, esse tipo de coisa. Então a primeira coisa é isso, é sem compromisso. Ele não se compromete, tá? E quanto menos ele conseguir se comprometer e mais você ir aceitando essa falta de compromisso, mais esse sujeito vai se beneficiando desse tipo de coisa, tá bom? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, e esse é o principal ponto pelo qual eu quis expandir esse vídeo aqui, é a relação impessoal, tá? Isso vocês têm que entender. Isso, eu acho que principalmente vocês mulheres, vocês têm que captar isso com mais agilidade. Usar essa inteligência para funcionar, tá? O que eu quero dizer com relação impessoal? Normalmente, a pessoa, o cafajeste, ou o cara que, enfim, não está interessado de fato em você, o que ele vai fazer? Ele tem um roteiro pronto. Na cabeça dele tem um começo, meio e fim. Ele vai num lugar, ele faz certas coisas, ele te leva para jantar em outro, então ele começa a te convidar só para ir para casa dele, então ele começa a ser evasivo, que eu vou falar sobre isso aqui, então ele começa, entende? A começar a dar complicações até que ele some e bota a culpa em você, vamos dizer assim. Então o cafajeste ele tem uma relação impessoal. O que eu quero dizer com isso? Ele está mais preocupado, ele está mais interessado em como vai funcionar a dinâmica do que em você de fato. Tanto que ele vai querer te enquadrar dentro desse roteiro. É como se ele tivesse um roteiro de conquista flerte, conquista, intimidade e distanciamento, ele ficasse reproduzindo. É como se a cada 3 semanas ele tivesse uma nova mulher que entrou no começo da esteira, na esteira emocional dele. Esse termo ficou bom, hein? Esteira emocional. Você entra na esteira emocional. Então, às vezes, você começa a perceber que assim, não, legal o que ele está fazendo, mas não parece ter a ver comigo. Ele me convidou para um lugar, mas não parece que ele está preocupado comigo. Ele, como é que eu posso dizer assim? Ele me manda links de música ou ele me fala sobre certas coisas que assim, é mais sobre ele do que sobre mim. E ele assim, sei lá, você é uma pessoa que gosta muito de música, ele manda umas músicas que assim, visivelmente você não gosta, mas você já conversou com ele sobre isso, mas ele continua mandando.
E quando você manda alguma coisa para ele, não cria assim um vínculo, aquele pequeno vínculo. Não, ele entende? Vida que segue, você está dentro de um roteiro, entende? Parece que você entrou o quê? Né? Num carrinho numa montanha russa do terror. Que você entra, daí tem ali a caveira que aparece, aí tem a bruxa, aí você desce, aí você sobe, aparece o Drácula, até que acaba, entende? É isso. E aí quando acaba, ele para e espera você descer do carrinho para pegar a próxima, botar dentro desse carrinho e fazer a mesma coisa, entende? Então, nesse sentido, essa relação impessoal é algo... Por que eu falei que é difícil captar? Porque às vezes ele está sendo legal, ele está sendo simpático, ele até mesmo está sendo carinhoso, mas você parece que é pró-forma. O que é pró-forma? É simplesmente uma forma que ele já utiliza com todas as outras. Uma vez eu estava conversando com uma paciente, você já deve ter passado por isso, em que estava conversando com um cara, coisa e tal, e então ela foi averiguar o passado do sujeito, né? Foi averiguar, conversar com outras pessoas, enfim, descobriu uma menina lá que ele tinha ficado já, e a menina começou a narrar o que ele fez. E ela falou, meu Deus do céu, ele usou as mesmas músicas, as mesmas cantadas, usou a mesma roupa, porque é homem, né? Usou a mesma roupa, me levou para o mesmo lugar, disse as mesmas coisas sobre a família dele, usou o mesmo migué, disse certas palavras, me apelidou com o mesmo nome. Tem, sei lá, o cara chama você de Lindinha. Ah, ele me chama de Lindinha. Aí descobre que assim, sempre teve a Lindinha. A Lindinha, 2 semanas atrás, era outra. Agora você é a Lindinha. E daqui a pouco vai ser outra Lindinha, entende? Então, o que a gente tem que entender, assim, nesse sentido, é que dá para nós termos relações impessoais. Inclusive no trabalho, inclusive com amigos, inclusive, enfim, até mesmo na família. Tem muito pai e muita mãe, que às vezes eu estou em terapia, eu estou conversando, o cara fala, minha mãe, ela foi uma boa mãe, mas parecia que ela não gostava de ser mãe. Ela era uma mãe, ela executava o papel, mas não tinha uma relação pessoal de amor pessoal comigo. Às vezes pode acontecer com isso. Você entrou nesse vídeo aqui para falar sobre cafajeste e eu aqui, Jota, com muito bom senso, ou não metendo o dedo na ferida familiar. Mas se você já passou por essa experiência, espero que não seja com a sua mãe nem com seu pai, porque isso realmente dói. Mas às vezes você percebe, tem uma galera que você sai que é meio forçado. Só que o cafajeste, entenda, o cafajeste, por que ele é cafajeste? Porque ele não é um otário. O cara otário é aquele que você sai no primeiro encontro e fala, o cara é sem graça. O cafajeste é encantador. Por quê? Porque, como eu disse, ele é sem compromisso, mas ele não é sem objetivo. Ele é sem compromisso, não é sem objetivo. Ele faz uma relação impessoal com você, mas é o suficientemente pessoal para você acreditar que ele está curtindo muito você. Entende? Então, nesse sentido, é que... Opa, sai daqui, bicho. Não é mosquito da dengue. Eu já descubro mosquito da dengue pelo voar, entende? Enfim, esse não é. É só aqueles mosquitinhos pequenininhos chatos, entende? Mas, enfim, a gente tem que prestar atenção nisso. Ele pode ser carinhoso, mas parece que falta alguma coisa. Falta liga, entende? Sabe? Você já deve ter feito isso. Sai com seus amigos da 8ª série. Eu reencontro da 8ª série. Você encontra as pessoas, você conversa com elas, mas parece que não tem uma relação pessoal com aquelas. Tem uma relação de um papel que você tinha na vida delas, tá? Mas enfim, pensa nisso, entende? Esse roteiro. Você se sente que você está no meio de um roteiro? Você se sente que parece que o sujeito é o diretor ali do filme e você está sendo meio que conduzida? Porque tem uma questão. O vídeo do Vamos Ver Onde Vai Dar, né, que eu deixei aqui já como link, o vídeo do Vamos Ver Onde Vai Dar, o que acontece é que a mulher, normalmente ela espera o cara se apresentar. Não, vamos ver. Não gostei do cara, mas vamos ver como é que ele se apresenta. Só que o cafajeste é encantador. Você não vai captar isso muito de cara, mas você tem que olhar e falar, ele está fazendo o que ele sempre fez ou não, tá? E outro parênteses aqui nesse ponto 2. Estamos 14 minutos, estamos só no ponto 2. Nesse ponto 2 aqui, outra coisa que é interessante a gente pensar. Às vezes, realmente, o cara tem um gosto musical. Às vezes, realmente, o cara tem um lugar onde ele gosta de levar as pessoas, entende? Eu, em Curitiba, tinha um bar, o Barbarã, maravilhoso Barbarã. Pra mim, era o meu bar, entende? Ou seja, não é que isso não estava dentro do meu roteiro, estava dentro da minha vida. Eu ia no Barbarã, quando eu estava em Curitiba, solteiro, não solteiro, com a minha esposa, com meus filhos. Por quê? Porque lá é o lugar que eu chego, eu conheço o Igor, eu cumprimento ele, a gente pergunta lá, ele tem 2 gêmeas, enfim. É isso, entendeu? Então, também preste atenção. O cara tá fazendo o que fez com todas as outras. Não, minha senhora. Ele vai no mesmo bar sempre, ele sempre foi. Os amigos dele são daquele lugar.
Entende? Então, assim, se você se relacionar com ele, ele vai te levar lá. Tá? Então, um ponto dessa lista aqui isolado não significa que o cara seja cafajeste. Talvez seja um ponto para conversar com o cara que você está saindo, tá? Sem compromisso, relação impessoal. Terceiro ponto, o cafajeste trabalha com brechas de oportunidade. Ele não é o cara que vai cavar uma situação com você. Normalmente o cafajeste trabalha com brecha de oportunidade. Você, minha senhora, terminou o relacionamento, fez o quê? Cortou o cabelo, começou a postar foto no Instagram com menos roupa, foi pro story e tá lá fazendo story de festas, de balada, enfim, esse tipo de coisa, de viagem, aí começa a chover os brother. Tirou o arroba do abençoado que ficou para trás, do ex, né, do defunto, e aí começa isso daí. Ou seja, ele vai esperar uma brecha de oportunidade. Porque se ele tem um roteiro, ele precisa de alguém que enquadre nesse roteiro que seja fácil para ele. Entende? Ele não vai fazer um esforço. Dificilmente o cafajeste olha você, começa a entrar em contato com você, se você faz um pouco de jogo duro, o cara continua e tem uma intencionalidade. Tem uma intencionalidade. Ele não tem uma intencionalidade, porque a relação com você não é pessoal. Ele quer te possuir. Não como eu falo aqui, te possuir como minha esposa, no caso. A galera fica... ele disse minha esposa. Digo, entende? Porque eu sou o marido dela. Não nesse sentido, no sentido pleno. Bom seria, né, minha gente? Não, ele quer se aproveitar da brecha de oportunidade que você está deixando claro ali. Então ele vai olhar e ele vai procurar situações em que ele pode, né, utilizar o modo dele, ele pode te convidar para esse roteiro dele sem ele precisar se comprometer. Então é por isso que muitas vezes o cafajeste, né, até tem uma coisa aqui da aleatoriedade, né, eu já falo sobre isso, mas é por isso que o cafajeste parece que, como é que o cara sabia, né? Como é que o cara me pegou bem num dia que eu estava mal? Porque às vezes ele já está te sondando, Você mais 15, tá, minha senhora? Ele já está te sondando. Então é naquele momento de fragilidade em que ele vai se utilizar. Ou às vezes ele não está te sondando nem nada, mas é aquela coisa. Ele foi para uma festa, tá você, com outra amiga, aí ele tá lá, a coisa tá bem. 2 mulheres solteiras aqui, vou chegar, vamos aproveitar. Ele não. E provavelmente ele vai criar essa relação com você, vai te botar dentro desse roteiro e não interessa quem você seja, entendeu? Não interessa, entende? Não vai te seguir, é como eu disse no outro vídeo, né, do Sem Compreender, não vai te seguir no Instagram, entende? Não vai te marcar nos stories. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar uma brecha de oportunidade. Isso é muito interessante de você pensar, tá? Muitas vezes você olha e fala, tô com um cara aqui, o cara é meio, né, já vou falar aqui sobre evasivo, o cara, relação impessoal. O que aconteceu? Às vezes você conheceu o cara numa situação em que você estava querendo aproveitar a vida, estava querendo curtição, não estava querendo pensar muito na vida, e o cara te colocou no roteiro dele e agora você acabou se encantando, tá? Então, sem compromisso, relação impessoal, terceiro ponto aqui que eu disse, brecha de oportunidade. Quarto ponto, se é por brecha de oportunidade, é claro que vai ter a questão do custo-benefício. Então, aqui também é um outro ponto que eu gostaria de desenvolver um pouco mais. Então, o cafajeste, o que ele tem um horror, o que ele foge, mas que diabo foge da cruz, entendeu? O que ele foge? É da questão do sacrifício, da questão da dedicação, dedicar-se por você. Isso todo cafajeste some, entendeu? É batata, assim, é fácil de entender. Porque o sacrifício é você se doar pelo outro muito mais do que você está esperando algo em troca. O sacrifício é pegar algo bom meu, que é meu tempo, minha dedicação, tudo mais, e entregar para o outro. Porque eu quero que o outro seja feliz. O cafajeste, ele não quer que você seja feliz. Ele só quer que você seja feliz na medida em que ele também receba o que ele tem. E se ele puder te fazer feliz, ou seja, te aquietar, te consolar, vamos dizer assim, e conseguir extrair o máximo de benefício, ele vai fazer. Entende? Então, se ele puder fazer isso, ele vai fazer. Então, o custo-benefício é muito importante. Porque uma pessoa que não se compromete, ele não cria uma relação pessoal com você, porque isso é se comprometer. E quem sabe às vezes se sacrificar.
não é? O que é não criar uma relação pessoal com você? Ele não quer saber seus dramas, seus dilemas, coisa e tal. Ele pergunta se você pode sair. Você fala, tô meio corrido por causa do trabalho. Ele fala, beleza, então tá. Ele não fala, não, mas vamos aí. Pô, quando você sair do trabalho, coisa e tal, nós vamos tentar amanhã. Não pode hoje? Beleza. Vida que segue, tá? Aí o que acontece? Ele fica esperando a brecha de oportunidade e logo ele quer o maior benefício, né? Por quê? Para ele, na mentalidade do Cafajeste, é o quê? Eu estou aqui e você está aqui de livre e espontânea vontade. Ele está errado? Ele não está errado, né, minha senhora? Você está aí porque você quer, né? Se você é maior de 18 anos assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus. Você é maior de 18 anos, tá? Você está lá porque você quer. É verdade, é verdade. Então ele vai olhar para você e falar, eu não estou fazendo nada que você não queira. Mas ele também não vai fazer aquilo que você quer. Eu não faço nada que você não queira, certo? Vou sair com você quando você quiser, eu vou ter relação com você quando você quiser, obviamente, né? Eu não estou falando aqui de um abusador, estou falando só de um cafajeste. Mas o que acontece? Eu não vou fazer exatamente o que você deseja, o que você gostaria que eu fizesse. Isso não me interessa. Então é uma troca, custo-benefício. Agora eu pergunto para vocês, relacionamento é custo-benefício? Uma parcela sim. Eu até, vou botar o link aqui em cima. Eu gravei um vídeo falado feministas e red pills estão certos. Vocês assistam esse vídeo. Tá? Esse vídeo é muito importante. Assistam esse vídeo. O que acontece é o quê? Nesse custo-benefício, né? Existe parte do relacionamento que é isso? Sim, mas existe a questão do sacrifício, do doar-se pelo outro. Dar a vida pelo outro. Sim, é dar a vida pelo outro. Quando um sujeito te conhece, começa a querer ficar com você e começa a te namorar, é igual aquele meme. Eu fico admirada com o meu namorado que, apesar de ter conhecido minha família, ele ainda quer ficar comigo. Ou seja, quando a gente quer ficar com alguém, a gente se doa, a gente se sacrifica pelo outro. Claro que o ficante tem um certo sacrifício, né? O que está começando. O namorado tem outro, o noivo tem outro, o casado tem outro. O casado, sendo pai de família, enfim, coisa e tal, também tem outro nível de sacrifício. São níveis de sacrifício, mas tem que ter esse sacrifício. E qual que é o sacrifício do começo, do ficante, do que está te conhecendo? É o sacrifício de te esperar. Vamos sair hoje? Não deu, eu quero sair com você amanhã. Não, nem que seja meia hora. Pô, não vai dar para sair de noite. Eu quero te ver no almoço. Tem uma intencionalidade, é isso, entende? Que vocês têm que entender. No final das contas, a intencionalidade é algo que o Cafajeste não passa perto, não tem uma intencionalidade. Então o que acontece é o quê? Todos os pontos aqui você vai ver que falta intencionalidade. Mas pense nisso, brecha de oportunidade. Ele está ali para ter o que ele deseja, tá? Então, beleza. Sem compromisso, relação impessoal, brecha de oportunidade, custo-benefício. Agora vem o ponto 5, que é a aleatoriedade. O Cafajeste, então, é aquele que, o quanto mais aleatório ele puder ser, melhor. Melhor. Ele não é aquele que vai marcar com você, então, beleza, toda sexta a gente se encontra. Toda sexta é um compromisso, não é mesmo? Não, beleza, toda vez que tiver pagode aqui em tal lugar, vamos sair porque eu gostei. É compromisso. É criar uma relação pessoal. Então é aleatório. Parece aquele sujeito assim que um dia te chama pro churrasco, sei lá onde. No outro dia te chama pra ir na casa dele. Daí no outro dia te chama pra ir no boteco. Aí no outro dia, 3 da manhã, né, aquela música do Arctic Monkeys, né? Já ouviu aquela música? Why did you call me when you're high? Why you only call me when you're high? Why you only call me when you're high? Meu inglês é maravilhoso. Por que você sempre me liga quando você tá doidão? Ouça essa música, tá? Maravilhosa, tá? Então, nesse sentido, é o quê? Por que você sempre tá? 3 da manhã, toca o telefone. E aí, onde é que você tá? Eu falo, caramba, eu tô dormindo, velho. Então, tem uma aleatoriedade. E outra coisa, essa aleatoriedade vai ser muito importante pro último ponto aqui, que é da falsa decisão, tá? Mas tem essa aleatoriedade. Ele aparece... Por isso que quando a gente tira sarro do oi sumida, o oi sumida é a abordagem do Cafajeste que ficou um tempo sem te dar assistência, né? É aquele cara que ele tentou com a prioridade 1, a prioridade 2, a prioridade 3, a prioridade 4, chegou você que é a quinta da lista, falou, e aí sumida? Faz umas 3 semanas que o cara não aparece. Ou seja, preste atenção nessa aleatoriedade, porque como eu disse anteriormente, intencionalidade é o inverso da aleatoriedade. É um cara que quer te ver, quer criar vínculo com você, quer te levar em lugares que você gosta, quer te agradar, está interessado em você, quer criar uma história contigo. O Cafajeste não quer criar uma história com você. Esses homens não querem criar história com você. E claro que isso nos leva ao 6º ponto, tá? Revisando.
Sem compromisso, relação impessoal, brecha de oportunidade, custo-benefício, aleatoriedade. E agora o sexto ponto aqui, evasivo. Evasivo. Todo cafajeste é evasivo. Toda vez que você vai com uma pergunta, ele contorna. Você vai com uma pergunta, ele contorna. Você vai com uma pergunta, ele contorna. É o sujeito que parece que não consegue encurralar. Ou seja, é o sujeito que... Nossa, agora que eu vi aqui, o cabelo tá horrível. Organizamos. É o sujeito em que você não consegue... Parece que você... tem muitos pacientes que falam, tá, mas você conversou com ele? Pô, tentei. Toda vez que eu pergunto, tem uma razão. Pô, mas não vamos conversar hoje, vamos conversar. Não, vamos... Às vezes até o cara fala assim, não, vamos conversar. Mas não vamos conversar hoje, não vamos estragar a noite aqui. Né? Então o cara olha e fala, pô, 11h30 da noite, a gente tá aqui, estamos jantando, acabamos de ir no cinema, né? Do tipo assim, pô, daqui a pouco a gente vai transar e tu tá aqui querendo perguntar o que a gente tem. Não, não precisa, né? Não, eu não tô aqui para te enrolar, você sabe, né? Daí ele começa a dar aquela... O que é o evasivo, né? Ele começa a falar, não, veja só, né? Estamos aqui, não sei das quantas, né? Aí vem também o próximo passo, assim, que é um pouco desse argumento também. Não, mas eu tô com você. Eu saio com você quando foi que eu não falei com você. Enfim, eu tô aqui sendo sincero com você. Então ele fica nessa... Não, beleza, vamos conversar amanhã. No dia seguinte não tem tempo para conversar, entendeu? Acorda de manhã, sei lá o que vocês fazem, vai tomar um café. Ou seja, parece que você, com o café, você tem que parar o cara, perguntar, reafirmar e meio que empacar o burro. Entendeu? Não, eu não vou sair daqui enquanto você não me disser tal coisa. Entende? Aí o cara ainda vai tentar ser evasivo. Né? Ou seja, ele vai tentar fugir dessa situação. E aí o que acontece? A gente entra, o evasivo entra também no sétimo ponto aqui, que é o quê? O falso decidido. Isso aqui eu acho que é um negócio difícil, de vocês, minhas queridas solteiras, captarem. Mas com um pouquinho de expertise eu tenho certeza. Vocês já intuíram isso, ninguém nunca talvez tenha te dito isso. Então o que eu vou dizer? É o falso decidido. É o cara que usa esse tipo de argumento que eu falei agora há pouco. Meio evasivo. Não, eu sempre saio com você. Toda vez que eu saí com você, foi legal. A mulher fala, mas pô, eu tô na minha correria. Então ele reafirma a postura dele como se a postura dele fosse uma postura intencional. Entende? Ele vai falar, não, beleza, quer conversar? Então vamos conversar. E daí você começa a falar, não, porque veja, a gente tá ficando, coisa e tal, blá, blá, blá. E ele vai vir com contrapontos, defendendo o lado dele, falando, pô, lindinha, a gente tá junto faz 2 meses, mas eu também não quero atropelar as coisas. A idade que a gente tem, eu também tenho os meus receios. Ele nunca falou dos receios dele. Eu também tenho os receios. Você acha que eu não penso? Você acha que eu não penso em você? Não, você não pensa. Exato. Claro que eu penso em você, eu lembro de você, eu te mando mensagem, mas minha vida é corrida, a sua vida também é. Você queria um cara que ficasse em cima de você o tempo inteiro? Então o que acontece? Olha que interessante. Esse último ponto aqui, ó. Panto é ótimo. Esse último ponto aqui, olha que interessante. O cafajeste, ele ganha por quê? Porque ele tem essa postura, ele tem essa presença. Ele falseia o homem bom. Falseando o homem bom, ele pode botar a banca, falar que tá afim de você, que sonha com você, que quer você, que já imaginou o nome. Por quê? Porque não tem compromisso nenhum com a fala dele. Entende? E aí o que acontece? Quando você bota ele na parede, ele também se porta como um homem que está sendo injustiçado. Não, mas eu sempre fiz, mas eu tô do teu lado, você sabe que eu não tô saindo em festa, eu sempre falo onde eu tô. E você pensando, tá, eu sempre falo onde eu tô, mas eu não tenho certeza onde ele tá. Aí a mulher fala, tá, mas você nunca me apresentou, você quer que eu apresente pra minha mãe? Eu já te falei que minha mãe é uma louca. Eu não tenho relação com minha mãe, mas se você quer isso, eu faço. Não, então não. Aí a mulher fala, não precisa, não é isso que eu tô querendo dizer. Por que que ele consegue ser esse falso decidido? Porque ele começa a emular o homem bom. Só que ele começa a emular o homem bom da fala para fora, daquela postura atual. Entende? Porque não vai ter o compromisso. Não vai ter o compromisso. É mais um migué para te enrolar, entende? Ele vai olhar para você e falar, cara, eu não vejo problema, eu acho que você está criando pelo em ovo. E aí ele começa a fazer algo que homens mais decididos fazem, que é começar a te acusar. Ah, você está inventando coisa da sua cabeça, eu nunca te tratei mal, você acha que eu não estou te levando a sério? Se eu não estiver te levando a sério, tal e tal coisa. Aí você vai lembrar de todos os caras que ficaram com você e realmente não te levaram a sério, você vai comparar com o cara que é o cafajeste e vai falar, ele já está saindo pela 5ª vez comigo. Os caras só saíram uma vez.
Mas significa que ele é um homem bom? Não. Entende? Aí você vai falar alguma coisa do tipo, mas eu não me sinto segura. Por quê? Porque às vezes a tua insegurança com um cara desse, é que ele não te dá segurança emocional. Você fala, mas você não me dá segurança. Mas daí, assim, tem coisa que eu consigo fazer, mas tem outras questões que são suas, ele empurra pra você. Então aí começa a ficar aquela coisa de que você vai conversar com ele vem cheio de argumento, você acaba olhando e falando, nossa, verdade, eu não tinha pensado por esses lados. E na verdade o que aconteceu? Você foi enrolada mais uma vez e ele foi mega evasivo. Mega evasivo. Por que eu digo que ele é mega evasivo? Porque quando nós estamos com alguém e nós gostamos de alguém, nós podemos ter essas conversas, mas depois disso tem compromisso. O que é um cara evasivo? É o cara que tem todas essas perguntas, essas conversas e sai dali com nada. Você volta pro mesmo lugar. Agora imagine você falar assim, pô, meu bem, você tá ficando com o cara lá, pô, lindinho. Apelido é sempre brega, né? Pô, lindinho, sei lá, me parece que você tá distante, você tá sentindo isso. Não, pode deixar, eu não quero que você se sinta assim. E no dia seguinte ele começa a mandar mais mensagem, ele começa a ser mais carinhoso. É isso, entende? Você falou, você resolveu um problema, e então ele começa a agir. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar, entende? Esse falso decidido. Porque é muito fácil, se eu sou um mentiroso, falar pra você que eu sou um cara bom. Eu não tenho limite, a mentira não faz diferença. Se falar que eu sou um cara bom, que eu sou um cara virtuoso, que eu ganho tanto dinheiro, não tem problema. Então a gente vai ver que existem três homens. O homem que não assume nenhum compromisso, porque ele não quer assumir nenhum compromisso, porque ele acha que isso é muito sério, então ele tá sempre pulando fora. O falso homem bom, que ele diz que ele assume compromisso, não assume porra nenhuma, então esse cara é muito bom de lábia. E existe um homem bom, que quando ele falar, ele quer que a palavra dele tenha peso, a palavra dele faça sentido. Entende? Então, neste sentido que eu estou falando aqui, é que existe esse falso decidido. É aquele cara que vai falar, pô, eu tô afim de você, mas já que você não quer sair comigo, tudo bem. Mentira, ele não tá afim de você. Ele só tá querendo te comer. E aí ele joga essa, não, mas eu tô tentando, entendeu? Aí, pá, tô tentando, tô gostando de você. Ele manda essas frases de afirmação, porque ele aprendeu que se ele começar a se portar assim, com pressão e insistência, possivelmente você ceda, e não ceda pra ele, fique apaixonado, não, mas ceda no momento atual. Tanto que eu já vi muitas mulheres, que é aquela coisa, o que a gente tem? Aí o cara olha e fala, veja bem, isso desapareceu. Então, às vezes, ele vira evasivo, ele foge. Tá? Até posso botar aqui o 8º ponto, né? Não tinha o 8º ponto, é o quê? O cafajeste sempre foge. O cafajeste está em eterna fuga. Se você pressionar demais, ele desaparece. Para depois, na aleatoriedade, voltar. Entende? Enfim, quis falar mais sobre isso porque eu acho que isso é interessante e trazer mais recursos para vocês, principalmente vocês, minhas queridas solteiras, para vocês poderem, como é que eu posso, analisar melhor, identificar melhor esse tipo de homem, tá? E para vocês, homens que ficaram até aqui, muito obrigado, cara. Fico muito feliz que você tenha ficado até aqui. E preste atenção, às vezes você está agindo desse jeito, mas você não é a sua intenção. Só que você é leso, entende? Você é burro. Você é um cara que não pegou o timing das coisas. E a mulher está dizendo, então olha esses 7, 8 pontos que eu falei aqui. E veja se você não está fazendo isso por simplesmente distração. Mas nunca me ensinaram isso. Eu acabei de te ensinar. Se você seguir aqui o meu perfil e começar a assistir e maratonar meu vídeo, eu agradeço a todo mundo que está fazendo aqui desse canal do YouTube um verdadeiro Jotaflix. Se você maratonar aqui, entende? Você vai captar muita coisa. Então não dá mais para dizer que você não sabe, tá? É só me seguir e assim por diante. Tá bom? Mas pensa nisso, às vezes você tá agindo desse, a tua namorada às vezes tá reclamando de uma dessas coisas. Fala, porra, eu entendi agora. Agora eu entendi o que a mulher pensa quando eu ajo dessa maneira. Tá? Mas enfim, é isso. Obviamente, me siga aqui, comente aqui embaixo, faz sentido o que eu estou dizendo? Você já passou por esse tipo de coisa? Você já viu essas características? Você já sofreu na mão de um cara desse, agora você está na mão de um cara bom? Ou você está percebendo, Jota, meu Deus do céu, o cara que eu estou saindo tem esses 7, esses 8 pontos aí, e meu Deus do céu, cara, o que eu faço? Aperta o botão vermelho chamado foda-se. Você termina, acabou. Tchau e benção, tá bom? Não vai ficar aí disponível aí para o cara fazer o que quiser com você. E enfim, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. E se você precisar de ajuda de fato, quer conversar comigo, gostou do meu conteúdo, quer conversar comigo, aqui embaixo tem um link chamado Marque um Horário Comigo. Bom, marca o horário aqui comigo
E então você pode marcar tanto uma terapia, quanto você também pode marcar um horário pontual, atendimento pontual que é de 1h30. Então não deixe de clicar aqui embaixo, que tem um link ali, você conversa com a minha assistente, ela marca um horário com você e assim por diante. Beleza? É isso, muito obrigado. Tá? Um beijo no coração de vocês. Seja normal, tenha bom senso e seja esperta. Lembre desses 7 pontos aqui e não caia em furada, tá bom, mulherada? Um abraço, tchau, tchau.